Depois de, nos dois primeiros estudos desta série da apostasia alfa e ômega dentro do Adventismo, termos estudado a primeira apostasia que ocorreu dentro do povo adventista, mais propriamente a apostasia alfa, hoje, neste terceiro estudo, iniciaremos a apostasia ômega. Será sempre importante para você que nos está a ouvir, se porventura não nos acompanhou nos nossos dois primeiros estudos sobre a apostasia alfa, que o possa fazer posteriormente, assistindo no nosso canal de YouTube Evangelho Eterno a estes dois primeiros estudos. Nos estudos anteriores, estivemos então a rever as evidências da apostasia alfa e como a mensageiro do Senhor predisse que a apostasia ômega seria de uma natureza mais assustadora. Voltamos mais uma vez a aconselhar a todos vocês que possam ler e estudar o capítulo 24 do livro Mensagens Escolhidas, volume 1. Aqui são apresentados tópicos muito importantes sobre estas duas apostasias que foram reveladas à serva do Senhor. Depois de revermos os fundamentos da apostasia alfa, desejamos recordar precisamente em Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 104, algo especial. O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé e empenhar-se num processo de reorganização. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Seriam rejeitados os princípios da verdade, que Deus, em sua sabedoria, concedeu à Igreja remanescente. Nossa religião seria alterada, os princípios fundamentais que têm sustido a obra nestes últimos 50 anos seriam tidos na conta de erros. Nesta advertência tão solene, a profetisa de Deus advertiu-nos que, através dos dirigentes e do inimigo de Deus, se iriam realizar uma grande reforma entre o povo de Deus e que consistiria em renunciar às doutrinas, mais propriamente aos pilares da nossa fé. E a mensageira do Senhor lhe chama como os princípios fundamentais que têm sustentado a obra nos últimos 50 anos. E ela está a escrever este texto por volta do ano de 1900. Mas, alteradas as doutrinas, em renunciar os princípios fundamentais, isto teria como consequências uma mudança na religião adventista e na estrutura que iria ser completamente varrida. Ela também advertiu algo em relação a este tema que se encontra no livro O Outro Poder e na página 21. Sabe que se puder enganar o povo que proclama crer na verdade presente e puder fazer com que creia que a obra que o Senhor designou ao seu povo é a remoção dos marcos antigos, algo que devem, com o mais determinado zelo, resistir, então, exultará sobre o engano que os levou a acreditar. A obra para este tempo certamente tem surpreendido a muitos com os seus vários obstáculos, por causa das falsidades apresentadas à mente de muitos dentre nosso povo. Vemos aqui por este texto que Satanás se regozija ao fazer crer que os que proclamam a verdade presente e que nela creem, que deverão remover os antigos marcos, que são os pilares fundamentais da fé adventista. E desta forma o diabo os está a enganar. Por isso, meus prezados irmãos, é muito importante estudarmos os pilares fundamentais da fé adventista, porque estes pilares fundamentais têm sido alterados. E muitos dos nossos irmãos, e em especial aqueles que estão dentro da corporação adventista, todavia desconhecem e ignoram quais são os pilares fundamentais. E como desconhecem e ignoram a verdade, facilmente são enganados, pois não conhecem os erros nem as mentiras a que estão sujeitos e então não são conhecedores da verdade. Vamos então entrar nesta secção do nosso estudo sobre pilares alterados. E vamos ver o que é que nos diz o livro inspirado pelo Espírito Santo, o livro de Testemunhos para a Igreja, volume 5, e na página 330, ao nos falar dos pilares
dos grandes pilares, aliás, da fé adventista. Que tornem os filhos familiarizados com os grandes pilares de nossa fé e as razões por que somos adventistas do sétimo dia, porque fomos chamados, como foram os filhos de Israel, para ser um povo peculiar, uma nação santa, separados e distintos de todos os outros povos sobre a face da terra. A mensageira do Senhor diz que os líderes do povo de Deus devem familiarizar a Igreja com os grandes pilares da nossa fé, e não só. Devem educar o povo para que saibam dar razão da sua fé, ou seja, porque é que na verdade somos adventistas do sétimo dia, porque é que somos uma nação santa, um povo separado e distinto das outras povos da terra. Não somos evangélicos, não somos pentecostais, mas somos um povo peculiar e distinto de todas as outras denominações religiosas sobre a face da terra. Mas esta diferença, infelizmente, não tem sido feita. E com o passar das décadas, esta diferença ainda tem vindo a tornar-se menos notória, porque se tem caído no ecumenismo. A linha que separa a Igreja de Deus dos professos cristãos e com os rebeldes tem sido praticamente apagada. Devemos agora compreender quais são os pilares da nossa fé, as verdades que fizeram de nós o povo que somos, guiando-nos passo a passo. Este texto foi escrito em 1905, de maneira que, ao estudarmos os pilares da nossa fé fundamental, porque o inimigo das almas irá precisamente atacar estes pilares fundamentais, é importante que os conheçamos. Se não conhecermos os pilares fundamentais, não saberemos como é que eles foram alterados. E isto aconteceu no princípio da apostasia ômega. Quais os pilares e quantos são? Alguns, na atualidade, acusam os irmãos adventistas historicistas genuínos de estarem a inventar 7 pilares fundamentais no adventismo. Mas será que isto é realmente verdade, do que dizem estes irmãos adventistas historicistas, ou será que é realmente uma invenção deles? Vejamos o que é que nos diz a mensageira do Senhor no livro O Outro Poder e na página 21. Tivemos então aqui o cuidado de colocar com cores diferentes os 7 pilares que, pela inspiração divina, Deus mostrou à sua serva quais são esses pilares fundamentais da fé adventista. O passar do tempo em 1844 foi um período de grandes acontecimentos, expondo ao nosso admirado olhar a purificação do santuário, que ocorre no céu, e tendo clara relação com o povo de Deus na terra e com as mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjos, defraudando o estandarte em que havia a inscrição: os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Um dos marcos desta mensagem era o templo de Deus, visto no céu por seu povo que ama a verdade, e a arca que contém a lei de Deus. A luz do sábado do 4º mandamento lançava os seus fortes raios no caminho dos transgressores da lei de Deus. A não imortalidade dos ímpios é um marco antigo. Não consigo lembrar-me de alguma outra coisa que possa ser colocada na categoria dos antigos marcos. Todo esse rumor sobre a mudança do que não deveria ser mudado é puramente imaginário. Quantos pilares estão então aqui mencionados, meus queridos irmãos? São 7, nada mais, nada menos do que 7. E então vamos recordar cada um deles. Primeiro, a purificação do santuário. Segundo, as mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos. Terceiro, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Quarto, o templo de Deus. Quinto, a lei de Deus. Sexto, o sábado do 4º mandamento. E sétimo, a não imortalidade dos ímpios.
E depois de citar o sétimo pilar, a irmã White diz-nos que não se consegue lembrar de alguma outra coisa que possa ser colocada na categoria dos marcos antigos ou dos pilares. E termina então com esta frase de que todo esse rumor sobre a mudança do que não deveria ser mudado é puramente imaginário. Depois então de termos visto quais são os 7 pilares ou colunas fundamentais da fé adventista, vejamos o que é que o livro de Provérbios nos diz no capítulo 9 e no versículo 1 também a respeito desta situação. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Temos então aqui também 7 colunas ou 7 pilares nas quais são edificada a casa do Senhor. Vamos agora ver como é que se alteraram os pilares. E então são as evidências que vamos ter da apostasia ômega, que foi predita na palavra de Deus e pela mensageira do Senhor. E então, a partir de agora, vamos começar a mostrar algumas evidências desta apostasia ômega. E já tínhamos lido no livro de Mensagens Escolhidas advertências sobre a apostasia alfa e o prognóstico da apostasia ômega. Já tínhamos estudado o que é que consistia então a apostasia alfa, que iria ter um paralelismo com a apostasia ômega. E Ellen White nos tinha advertido acerca das mudanças que se iriam realizar nos pilares da nossa fé e como a nossa religião seria alterada, sendo atacado pelos princípios fundamentais da nossa fé. E o inimigo de Deus iria regozijar-se com poder enganar o professo povo de Deus. Passamos então agora à secção de pilares alterados. Temos aqui neste slide a revista Adventista Brasileira, a edição especial do ano de 2011. E esta revista vai fazer um ataque aos pilares fundamentais da fé adventista. As páginas 24 e 25 desta revista são dedicadas aos pilares da nossa fé. E aqui já nem sequer são apresentados 7 pilares, mas são apresentados só e unicamente 5 pilares. Aqui apresenta-se o primeiro pilar com o título Jesus no Santuário. Aqui neste artigo nem sequer é mencionado que existe uma purificação no Santuário Celestial. De facto, falam da data de 1844, mas apenas como que Jesus estando a realizar a segunda parte do seu ministério no Santuário Celestial. Mas ignoram voluntariamente que ele passou do lugar santo para o lugar santíssimo, porque tantas 28 crenças fundamentais como esta revista e outras publicações corporativas adventistas omitem os 2 compartimentos do Santuário Celestial, querendo nos induzir que creem que todo o céu é o santuário, tal como os evangélicos assim creem. Esta revista fala apenas então do juízo investigativo. O segundo pilar aqui é o sábado. Apesar de estar nos 7 pilares iniciais, não está na ordem de vida. E aqui estão a colocar o sábado, o 4º mandamento, juntamente com o restante da lei de Deus, como podemos ver no texto seguinte. Isto é uma modificação dos pilares iniciais também. O terceiro pilar colocam como vida somente em Jesus e referente à imortalidade da alma. Apenas aqui fizeram ligeiramente diferente, mas este é o 7º pilar fundamental adventista. Aqui trocaram de lugar. 4º pilar, testemunho de Jesus. Vejam como eles colocam aqui neste segundo parágrafo a mensageira do Senhor, como uma escritora norte-americana. E, mais uma vez, este pilar não faz parte dos 7 pilares fundamentais. E, por fim, temos o 5º pilar, que colocaram como a segunda vinda de Cristo. Também não faz parte dos 7 pilares fundamentais. Vejam que geringonça e que adulteração fizeram eles dos pilares fundamentais da nossa fé. Ao lermos esta revista, facilmente constatamos que os pilares fundamentais da fé adventista, tal como eles os institulam aqui, como pilares da nossa fé, foram alterados e reduzidos. Como vemos,
para a corporação adventista já não existem mais 7 pilares da nossa fé. Os antigos pilares fundamentais adventistas foram alterados e diminuídos simultaneamente para apenas 5 pilares. Esta é uma mentira. É uma falsificação dos pilares fundamentais do adventismo original. Vemos novamente agora aqui neste slide o resumo desses 5 pilares falsificados. Primeiro, Jesus no santuário. Segundo, o Senhor do sábado. Terceiro, vida somente em Jesus. Quarto, testemunho de Jesus. E quinto, a segunda vinda de Cristo. Temos que reconhecer que estas doutrinas que estão aqui formam parte da Bíblia, mas não são os pilares fundamentais da nossa fé. Seria como nós estarmos a alterar a ordem dos 10 mandamentos, retirar alguns e acrescentar outros mandamentos que Deus deu, mas que não estão incluídos nos originais 10 mandamentos. O que é que nós estaríamos a fazer ao alterar a ordem e ao trocarmos e omitirmos outros dos 10 mandamentos? Estaríamos a efetuar uma fraude. Isto é uma adulteração, meus irmãos. É isso que eles estão a fazer. Existe aqui uma diferença abismal entre o que são os pilares fundamentais da fé adventista original e os pilares da fé corporativa. Por isso, podemos ver aqui no que nos diz a Mensageira do Senhor, no livro O Outro Poder e na página 22, o seguinte: não devemos receber as palavras dos que vêm com uma mensagem em contradição com os pontos especiais de nossa fé. Eles reúnem uma porção de passagens e amontoam-na como prova em torno das teorias que afirmam. Isso tem sido repetidamente feito durante os 50 anos passados. E, se bem que as Escrituras sejam a palavra de Deus e devam ser respeitadas, sua aplicação, uma vez que move uma coluna do fundamento sustentado por Deus nestes 50 anos, constitui grave erro. Aquele que faz tal aplicação ignora a maravilhosa demonstração do Espírito Santo que deu poder e força às mensagens passadas vindas ao povo de Deus. Isto é importante demais, pois ela diz que não devemos dar crédito às palavras daqueles que vêm a contradizer os pontos especiais da nossa fé, ou seja, os pilares fundamentais. E o grande perigo também se encontra aqui porque reúnem uma quantidade de passagens das Escrituras e as amontoam. E vejamos que em cada um destes pilares, que estamos aqui a ver do lado esquerdo, de acordo com a revista adventista que tínhamos visto anteriormente, eles anexam uma quantidade de textos para reforçarem os pilares que não são os pilares da nossa fé na sua maioria. De facto, os textos que eles apresentam para estes 7 pilares são reais, são verdades, mas estes não são os 7 pilares fundamentais dados por Deus. E por isso se cumpre literalmente o que a Mensageira do Senhor nos diz aqui, que reúnem uma porção de passagens e as amontoam para provarem as teorias que afirmam. E como podemos aqui ver, estes não são os pilares fundamentais dados aos pioneiros nos 50 anos do movimento adventista. Por isso, isto é uma farsa, é um engano. Quem os estão a destruir? Com a experiência da apostasia alfa, a Mensageira do Senhor apresentou claramente quem são aqueles que vão destruir os pilares fundamentais da fé. A palavra para este tempo é preciosa, mas aqueles cujos corações não foram quebrantados caindo sobre a rocha que é Cristo Jesus, não verão nem compreenderão o que é a verdade. Aceitarão o que agrada às suas ideias e começarão a fabricar outro fundamento que não aquele que foi lançado. Lisonjearão a sua própria vaidade e estima,
pensando que são capazes de remover os pilares da nossa fé e substituí-los por pilares que eles próprios inventaram. Desta forma foi cumprido literalmente o que fez a Corporação Adventista moderna nos pilares fundamentais da fé e substituí-lo por pilares que eles fabricaram e inventaram. Esses pilares atuais que eles ensinam não são, como já vimos, os pilares genuínos. Pensais que a minha fé nesta mensagem irá vacilar? Pensais que posso ficar calada quando vejo ser feito algum esforço para remover as colunas fundamentais de nossa fé? Estou tão cabalmente estabelecida nestas verdades como é possível que alguém o esteja. Nunca poderei olvidar a experiência pela qual passei. Deus confirmou minha crença por muitas manifestações de seu poder. Queridos irmãos, a nossa resposta perante esta adulteração e falsificação dos pilares da nossa fé deverá ser precisamente esta, que é a de não ficarmos calados quando nos estão a remover os pilares fundamentais da nossa fé. Nós não devemos ser cães mudos, não devemos ficar como atalaias infiéis, mas devemos sim denunciar a apostasia, porque a apostasia ômega tem varrido os pilares fundamentais da nossa fé. Vemos mais uma vez aqui neste slide os pilares falsificados da nossa fé. Colocaram 5 em vez de 7 na Igreja Adventista Corporativa. Estes são diferentes dos pilares genuínos da fé adventista original. Temos agora então aqui também os pilares genuínos da nossa fé, que são os seguintes. Primeiro, a purificação do santuário. Segundo, as mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos. Terceiro, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Quarto, o templo de Deus. Quinto, a lei de Deus. Sexto, o sábado, o quarto mandamento. E sétimo, a não imortalidade da alma. Existe uma grande diferença entre estes 7 pilares fundamentais e os anteriores 5 pilares apresentados pela Corporação Adventista atual. Estão a ser eliminados por serem verdades divisíveis ou verdades especiais. E agora aqui entramos num campo onde vamos analisar uma parte importante do que ocorreu desde 1957, que marcou o início da apostasia ômega. Meus irmãos, é demasiadamente sério e importante. E, infelizmente, a maioria dos adventistas não conhece estas verdades. E por isso estão a ser enganados e apoiando com os seus recursos e com a sua presença a apostasia ômega. Porquê é que estão a ser eliminados os pilares fundamentais da nossa fé? Porque são verdades divisíveis, ou seja, porque dividem, são verdades especiais e impopulares para muitos. Ao entendermos os pilares fundamentais, tornamos-nos diferentes das restantes organizações religiosas, mas dividem-nos, tornam-nos um povo separado deles. Porque essa é a ordem e o mandamento de Deus, de nos mantermos afastados em questões de fé daquelas denominações apóstatas. Não nos devemos manter no ecumenismo, nem comungar com os mesmos princípios da fé deles. Se eles, depois de receberem a admoestação, não se converterem à verdade, não poderemos estar unidos com eles num jugo desigual, porque são incrédulos. Então, por que é que eliminaram os pilares fundamentais da nossa fé, meus irmãos? Foram eliminados porque são verdades que nos tornam diferentes dessas religiões unidas com a prostituta romana, porque são verdades especiais de um povo especial, um povo diferente. Por isso, estamos agora num campo demasiadamente importante. E neste tema vamos fazer uma breve introdução. E depois vamos ampliar a história do que ocorreu no início desta apostasia ômega.
Este livro, com o título Questões sobre a Doutrina, foi até o momento o livro mais divisivo dentro da história adventista. Foi escrito por volta do ano de 1957 e agora foi reimpresso e colocaram aqui o subtítulo nesta capa da edição brasileira que temos em PDF: O clássico mais polémico da história do Adventismo. Neste livro, prezados irmãos, começou a ser ensinado um novo sistema doutrinal, ou seja, uma nova teologia, e foi adotado para a doutrina evangélica, com o fim da Igreja Adventista do Sétimo Dia não ser mais considerado um povo diferente, um povo divisivo, ou considerado por muitos como uma seita. Temos agora aqui este livro com o título A Verdade sobre os Adventistas do Sétimo Dia, que foi escrito pelo pastor evangélico de nome Walter Martin, unido ele com outro pastor que era o seu sogro, de nome Donald Barnose. Este também evangélico, mas metodista, eles então escreveram este livro, que lhe deram então o título de A Verdade sobre os Adventistas do Sétimo Dia. Temos aqui as fotos destes dois homens que tiveram então um papel muito importante na década de 1950 dentro do Adventismo e que conseguiram introduzir dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com a permissão dos dirigentes da altura, a apostasia ômega. Iremos ver a história destes dois homens mais para a frente no nosso estudo. E o que é que então foi escrito neste livro? Temos aqui do lado esquerdo o texto em inglês, mas traduzimos alguns parágrafos que nos pareceram mais relevantes para entendermos toda esta questão. De realçar que este livro foi publicado em 1960, precisamente 3 anos após o livro Questões sobre a Doutrina ter sido publicado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. É interessante vermos qual foi, então, a posição que estes homens, destes dois pastores evangélicos, tiveram para com a Igreja Adventista do Sétimo Dia após ter editado o livro Questões sobre a Doutrina. Eles escreveram então aqui neste parágrafo o seguinte: o domingo como a marca da besta, a Igreja remanescente, 144.000 e a sua desafortunada apresentação divisionista de verdades especiais têm feito com que os adventistas do sétimo dia não só se alienem dos seus companheiros cristãos, mas também criem hostilidade e preconceito contra o adventismo em geral. Os adventistas do sétimo dia eram então odiados, porque acreditavam em algo diferente dos evangélicos, porque são um povo diferente. Ao escreverem este livro, já tinham conseguido eles convencer e influenciar os líderes adventistas para que alterassem os pilares fundamentais da nossa fé. Continuemos a ler mais 2 parágrafos deste livro. Atualmente, os adventistas do sétimo dia têm todo o gosto em conviver com cristãos de outras denominações. Em geral, eles não procuram enfatizar as áreas de discordância que causam divisão, preferindo a comunhão na grande maioria das verdades que todos os evangélicos têm em comum. É incrível como estes 2 pastores evangélicos se regozijaram com as mudanças doutrinárias existentes a partir de 1957, com a publicação do livro Questões sobre a Doutrina dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E por isso, agora a Corporação Adventista está em comunhão com as igrejas evangélicas, em comunhão com Roma, está completamente envolvida no ecumenismo. Oram com os evangélicos, com os católicos, com os budistas, com os muçulmanos, etc. Por isso, atualmente a Corporação Adventista não prega mais a mensagem dos 3 anjos, não prega mais a justificação pela fé genuína, não prega a vitória sobre o pecado, despreza o espírito de profecia, tem novas interpretações proféticas sobre os livros de Daniel e Apocalipse, etc. Estes e outros temas criam divisão e por isso não são mais realçados como eram até 1957 na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estás a entender agora porque é que a Igreja Adventista não prega mais sobre os 7 pilares fundamentais?
Porque eles provocam o quê? Provocam divisão com o mundo evangélico e católico. Por isso, a atual corporação adventista está num autêntico lodo ecuménico, numa total apostasia do que são os pilares fundamentais da fé original adventista. Vamos agora ler o que nos diz a Mensageira do Senhor no livro Testemunhos Seletos, volume 3 e na página 193. Não procure ninguém remover os alicerces da nossa fé. Os alicerces lançados no princípio de nossa obra, pelo piedoso estudo da palavra e pela revelação. Sobre estes alicerces temos estado a construir nestes 50 anos passados. Poderão os homens supor que tenham achado um novo caminho e sejam capazes de lançar um alicerce mais firme do que o já lançado. Mas isto é grande engano. Homem nenhum poderá pôr outro fundamento além do que já foi posto. Vamos também ler o parágrafo a seguir. No passado, muitos têm empreendido o reerguimento de uma nova fé, o estabelecimento de novos princípios. Mas por quanto tempo resistiu o seu edifício? Ruiu logo, pois não se achava alicerçado sobre a rocha. Precisamente o fundamento que temos como adventistas, historicistas genuínos, são os escritos da Palavra de Deus, a Bíblia e os testemunhos do Espírito de Profecia. Mas estes pilares fundamentais foram atacados e isto tornou-se num grande erro porque foram derrubados os fundamentos da fé genuína adventista. E lamentavelmente muitos ignoram o que se tem vindo a passar durante décadas dentro do adventismo. Muitos ignoram que os líderes do professo povo de Deus derrubaram os pilares fundamentais da fé e acomodaram-se a ensinamentos humanos, entregando então o cetro ao Vaticano e a Satanás. Continuemos a ver o que nos diz a Mensageira do Senhor, mas agora no livro Mensagens Escolhidas, volume 1 e na página 206. Muitos de nosso povo não reconhecem quão firmemente foram lançados os alicerces de nossa fé. Meu esposo, o pastor José Bates, o pai Pierce, o pastor Aaron Edson e outros que eram inteligentes, nobres e verdadeiros, achavam-se entre os que, expirado o tempo em 1844, buscavam a verdade como a tesouros escondidos. Reunia-me com eles, estudávamos e orávamos fervorosamente. Muitas vezes ficávamos reunidos até alta noite e às vezes a noite toda, pedindo luz e estudando a palavra. Repetidas vezes, esses irmãos se reuniam para estudar a Bíblia, a fim de que conhecessem seu sentido e estivessem preparados para ensiná-la com poder. Quando em seu estudo chegavam a ponto de dizerem nada mais podemos fazer, o Espírito do Senhor vinha sobre mim e eu era arrebatada em visão e era-me dada uma clara explanação das passagens que estivéramos estudando, com instruções quanto à maneira em que devíamos trabalhar e ensinar eficientemente. Assim nos foi proporcionada luz, que nos ajudou a compreender as passagens acerca de Cristo, sua missão e sacerdócio. Foi-me tornada clara uma cadeia de verdades que se estendia daquele tempo até ao tempo em que entráramos na cidade de Deus e transmiti aos outros as instruções que o Senhor me dera. Queridos irmãos, foi desta maneira preciosa e bela que foram instruídos os nossos pioneiros com todo o sistema doutrinal da fé adventista genuína, como resultado da profecia de Apocalipse, capítulo 10, e das profecias de Daniel 8:14 e de Daniel 9:24 a 27.
Aqui, neste texto, a mensageira do Senhor diz que muitos não compreenderam como foram estabelecidos os pilares fundamentais da nossa fé. Ela aqui faz referência ao seu esposo, faz também referência a vários outros pioneiros que eram inteligentes, nobres e leais. E eles, depois de 1844, buscaram a verdade como quem busca um tesouro escondido e passavam horas e noites inteiras estudando fervorosamente a palavra de Deus e com muita oração. E a mensageira do Senhor também se reunia com eles para estudarem e orarem fervorosamente em conjunto. E muitas vezes isto ia pela noite adentro, procurando luz na palavra de Deus. Portanto, meus queridos irmãos, foi com muita oração, muito jejum, muita oração fervorosa com que foram colocados os pilares fundamentais da nossa fé. E quando chegavam a um ponto em que não mais conseguiam avançar no seu estudo, o que é que se passava então? Diz-nos aqui que o Espírito do Senhor descia sobre a serva de Deus e ela era arrebatada em visão. E então era-lhe dada uma clara explicação sobre as passagens que eles em conjunto tinham estudado e que não as entendiam até aquele momento. Hoje, os 5 pilares da Corporação Adventista derrubaram de forma desafiadora e também de uma forma blasfema os pilares fundamentais da fé genuína adventista original. E estamos aqui a ver que isto começou a partir do ano de 1957. Cabe-nos agora, prezados irmãos, estudarmos um pouco mais sobre como os pilares fundamentais foram removidos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a raiz encontramos então neste livro Questões sobre a Doutrina. Temos agora aqui a lista completa dos presidentes da Conferência Geral Adventista do Sétimo Dia de 1863 até à data atual. O primeiro presidente foi eleito em 1863, quando foi organizada juridicamente a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E temos aqui até ao último presidente vigente, o pastor Ted Wilson, que começou o seu reinado ou pontificado a partir de 2010 e ainda hoje, em 2023, se encontra como presidente. Mas o que é que então nós temos que ver aqui para realçar destes presidentes? Vamos então aqui ao mandato deste presidente Arthur Daniels, por exemplo. Ele teve a sua presidência entre 1901 e 1922, que coincidiu com a morte da irmã White, que faleceu precisamente no ano de 1915. E somente 40 anos depois, já em 1956, iniciou a sua presidência o pastor Reuben Fugger. E durante a presidência deste pastor, mais propriamente em 1957, deu-se a intervenção dos evangélicos para que fosse editado o livro Questões sobre a Doutrina. Então vamos aprofundar o desenvolvimento desta apostasia ômega e vamos estudar detidamente em que surgiu e o que resultou desta apostasia. No livro Questões sobre a Doutrina está relatado o assunto da apostasia. Em 1957, a Igreja Adventista publicou o livro Questions on Doctrines, que traduzido para o português é Questões sobre Doutrinas. Passados 66 anos, e hoje, nesta denominação, ninguém pergunta mais sobre as doutrinas. E porquê é que ninguém mais pergunta sobre as doutrinas? Porque aceitam tudo o que lhes põe à frente. O livro foi escrito para apresentar uma visão mais clara sobre os ensinos dos adventistas para o mundo evangélico. Causou muita controvérsia no seu tempo, a tal ponto que a Conferência Geral, em 1963, tirou o livro de circulação. E causou muita controvérsia, porque se levantaram homens de Deus opondo-se a este livro porque estava a atacar os pilares fundamentais da fé genuína adventista. Todavia, esperaram que as águas se acalmassem e voltaram a reimprimi-lo, sob a direção do erudito George Knight, como é descrito pela Universidade da União do Pacífico. George Knight e a Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia decidiram republicar o livro
Questões sobre doutrinas em 2003. Nós esperamos que muitos de vós, meus queridos irmãos, possam ter em vosso poder este livro, ou então em edição digital, tal como nós também o temos, pois assim podem confirmar a apostasia ômega que vem sendo escrita nestas passagens, nestas perguntas que os evangélicos fizeram aos líderes de então da Conferência Geral em 1957 e que se traduziu nesta nova crença evangélica dos adventistas corporativos. Até este ano de 1957 havia muita hostilidade entre a Igreja Adventista do Sétimo Dia e as denominações evangélicas, pois não se assemelhavam, nem os adventistas comungavam com aquelas teorias evangélicas. Mas isto foi precisamente no ano de 1957, quando a Igreja Adventista do Sétimo Dia fez uma revisão das suas doutrinas e lançou por terra os pilares fundamentais da nossa fé. E somente para quê? Para apaziguar os evangélicos. E então entraram num tremendo ecumenismo. Por isso, neste artigo, temos agora aqui neste slide, e que retiramos de um artigo oficial da Corporação Adventista, de um órgão oficial, mais propriamente do Pacific Union College, temos então este título. O erudito da Igreja, o Dr. George Knight, discursa no colóquio anual da Herança Adventista. Precisamente nesta altura, lamentavelmente, se começou a minar os pilares fundamentais da fé. Já passaram muitos anos desde 1957 e vamos encontrar que em 1957 foi editado pela primeira vez o livro Questões sobre a Doutrina, mas em 2003, como vemos aqui, este livro foi reimpresso e com a ajuda deste senhor George Knight. E até aos dias de hoje continuam a perdurar estas doutrinas expressas neste livro. Os adventistas do sétimo dia respondem. Perguntas sobre doutrinas. E então, que perguntas foram feitas neste livro? Temos aqui algumas perguntas que são feitas então neste livro. Que doutrinas os adventistas do sétimo dia mantêm em comum com os cristãos em geral e em que aspectos diferem do pensamento cristão? Este encontramos então no livro de Questões sobre Doutrina, estas perguntas que aqui estão. Os adventistas do sétimo dia são frequentemente acusados de negar a divindade real e a eterna preexistência de Cristo, o Verbo eterno. É exata esta asserção? É aceita entre os adventistas a crença na Trindade? Deem, por favor, os fundamentos bíblicos de suas crenças. Os adventistas do sétimo dia consideram os escritos de Ellen White em igualdade com os escritos da Bíblia? Eles a colocam na categoria dos profetas, como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel? As interpretações que ela faz da Bíblia são consideradas autoridade final? E constitui a crença nesses escritos prova de comunhão na Igreja Adventista do sétimo dia? Meus irmãos, neste ano foi renunciado de forma subtil o dom de profecia da mensageira do Senhor. A partir daqui começaram a afirmar que os testemunhos do Espírito de Profecia não são colocados no mesmo nível dos profetas bíblicos. E a partir daqui começou a surgir a doutrina falsa de que a luz menor são os testemunhos do Espírito de Profecia e a luz maior é a Bíblia. Sobre este assunto já tivemos um estudo que está disponível também no nosso canal do YouTube, Evangelho Eterno 1. Também a partir deste livro deixou de ser comunhão de fé na Igreja Adventista do sétimo dia o ter-se que crer nos escritos da irmã White como fonte de autoridade a par da Bíblia. E também que os escritos do Espírito de Profecia não teriam mais uma aplicação universal, mas somente para comunhão na Igreja Adventista. Porque os adventistas do sétimo dia salientam tanto as profecias, principalmente Daniel 8 e 9. Não seria melhor centralizarmos nossa ênfase e afeição em Jesus Cristo e na salvação por meio da fé nele? Não constituem
as esperanças frustradas de 1844 um fundamento bastante instável sobre que basear a expectativa adventista da iminente vinda de Nosso Senhor? Aqui está a minar-se a doutrina do santuário, que está fundamentada em Daniel 8 e 9. Tentam colocar a centralização somente na salvação de Cristo, tal como os evangélicos aprovam. E, ao mesmo tempo, tentam colocar o ano de 1844 como uma frustração para os adventistas do sétimo dia. Que base escriturística e histórica possuem os adventistas do sétimo dia para ensinar, que os 2300 dias, tardes e manhãs, de Daniel 8:14 simbolizam anos. Ponto 2. Que a ponta pequena que surgiu de um dos 4 chifres do bode, versículo 9, representa Roma. E ponto 3. Que o santuário, dos versos 11 a 14, que devia ser espezinhado e então purificado ou justificado, é o santuário celestial. Não são os adventistas praticamente os únicos a sustentar semelhante conceito? Uma das doutrinas distintivas dos adventistas historicistas originais tem a ver com o chifre pequeno, que aqui eles estão a tentar também rebaixar, tentando desviar o foco do papado para as doutrinas evangélicas com a interpretação preterista e jesuíta, colocando o chifre pequeno como sendo, por exemplo, Antíoco Epifânio. Qual é, de facto, a base para os adventistas do sétimo dia observarem o sábado como dia de repouso em lugar do domingo, comumente denominado Dia do Senhor ou Sábado Cristão? Que ensinam os adventistas quanto à segunda vinda de Nosso Senhor? Compreendemos que vocês não aceitam os pontos de vista mantidos atualmente por muitos cristãos quanto ao arrebatamento secreto, à tribulação e ao anticristo, porque rejeitam essas interpretações. Sendo que os adventistas creem na inconsciência do homem na morte, como explicam a declaração de Nosso Senhor acerca do rico e Lázaro. Se ela não ensina que os homens entram de posse de sua recompensa ao morrer, que ensina então? Qual o propósito da narrativa? Por gentileza, definam sua opinião. Bem, algumas destas perguntas iriam resolver-se neste livro. Mas o que realmente se fez os dirigentes, em vez de defenderem a verdade, em vez de colocarem os pilares fundamentais como a base da nossa fé, eles de uma forma muito subtil renunciaram às doutrinas puras e começaram a ensinar uma nova doutrina, uma nova teologia diluída. Mas onde a incidência se focou principalmente neste livro foi em relação ao dom de profecia, à natureza humana de Cristo e a alguns pontos relacionados com o papado. No capítulo 3 e na página 74 da edição digital em PDF, fala-nos aqui sobre a relação dos adventistas com as posições do passado. E esta pergunta 3 é feita a seguinte questão: têm os adventistas do sétimo dia mudado quanto a algumas posições advogadas por certos adeptos nos primeiros anos, cujas citações ainda circulam? Tais citações não representam corretamente os ensinos atuais da liderança adventista? Ou seja, está aqui a questionar-se se porventura os adventistas corporativos agora alteraram os pilares fundamentais dos pioneiros cujas citações circulavam naquela altura. A resposta está logo aqui abaixo, sublinhada a amarelo. Vejam como eles classificaram neste livro oficial da Igreja Adventista de então a profetisa do Senhor. Vamos ler. Ellen White, que está entre nossos principais escritores, escreveu em 1892.
já apresentam aqui a profetisa do povo remanescente com o quê, meus irmãos? Não como uma profetisa, mas como uma escritora. E isto é o que hoje ouvimos falar dentro da Corporação Adventista, de que Ellen White é uma escritora americana, negando de forma subtil o seu papel de profetisa. No capítulo 9, intitulado A Relação entre os Escritos de Ellen White e a Bíblia, e na página 134, confrontamos-nos com a pergunta número 9, que nos diz o seguinte: os adventistas do sétimo dia consideram os escritos de Ellen White em igualdade com os escritos da Bíblia? Eles a colocam na categoria dos profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel? As interpretações que ela faz da Bíblia são consideradas autoridade final e constitui a crença nesses escritos prova de comunhão na Igreja Adventista do sétimo dia? Se te fizessem esta pergunta, o que é que tu responderias, meu irmão? Existe, porventura, alguma diferença entre o Espírito Santo que inspirou os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, com o Espírito Santo que inspirou a profetisa de Deus, a irmã Ellen White? Existem, porventura, graus de inspiração maiores ou menores na Bíblia? O Espírito Santo é o mesmo que inspirou todos os profetas, sem exceção. Por isso também não existem graus de inspiração maiores ou inspirações menores. Isso tem a ver com a alta crítica que é promovida pelos jesuítas. A segunda parte desta pergunta tem a ver com a autoridade final dos escritos da Mensageira do Senhor. Eles estão a relegar os testemunhos do Espírito de Profecia como sem autoridade. Apenas os escritos de uma autora americana. E mais. Então aqui também estão a perguntar se é questão de comunhão acreditar nos escritos de Ellen White para se ser adventista do sétimo dia. Estas e outras perguntas tiveram a sua resposta. A resposta da Igreja Adventista pela voz dos seus líderes na altura foi o que encontramos aqui a partir do ponto número 1. Que não consideramos os escritos de Ellen White uma adição ao cânon sagrado das Escrituras. Para a Corporação Adventista, a partir desta altura, o cânon da Bíblia encerrou-se com João e, portanto, os escritos da profetisa do povo remanescente estão fora do cânon sagrado. E se estão fora do cânon sagrado, quer dizer que não são inspirados. Vamos agora ao ponto número 2. Que não os julgamos de aplicação universal como o é a Bíblia, mas particularmente se destinam à Igreja Adventista do sétimo dia. Este é um engano fatal. Basta só olharmos para os conselhos de saúde. Como é possível que os conselhos de saúde somente se apliquem ao povo adventista e não se apliquem a todo o mundo? Por exemplo, em relação aos conceitos do Anticristo e do sistema papal e a todos os enganos de Satanás que estão no livro do Grande Conflito, como é possível que somente estes escritos sirvam apenas para os adventistas e não para todo o mundo? E não devem, por exemplo, o livro Grande Conflito, a ciência do bom viver, desejar todas as nações, patriarcas e profetas e outros livros da profetisa de Deus serem levados para todo o mundo? Ela mesma diz que estes livros devem circular como folhas de outono e irem a todo o mundo. Aqui estão realmente a derrubar os fundamentos dos testemunhos do Espírito de Profecia e atacando os princípios fundamentais da nossa fé. Vamos ao ponto 3. Que não os consideramos no mesmo sentido das Escrituras Sagradas, que permanecem como padrão único e exclusivo pelo qual todos os demais escritos devem ser julgados. Nós, adventistas do sétimo dia, cremos uniformemente que o cânon da Escritura se encerrou com o livro do Apocalipse. Sustentamos que todos os demais escritos e ensinos, qualquer que seja a fonte de que provenham,
têm que ser julgados pela Bíblia e subordinados a ela, que é a forma e norma da fé cristã. Aferimos os escritos de Ellen White pela Bíblia, mas em sentido algum medimos a Bíblia pelos ensinos dela. Ellen White e outros escritores nossos se têm pronunciado muitas e muitas vezes sobre este ponto. Aqui estão a renunciar e a fazer-nos acreditar que os escritos e as interpretações da profetisa de Deus não têm autoridade definitiva. Na página seguinte, ou seja, na página 135, podemos encontrar mais algumas declarações impressionantes. E vejamos. Jamais consideramos Ellen White na mesma categoria dos escritores do cânon das Escrituras. Então, se ela não está na mesma categoria, em que categoria é que ela está? E assim, então, de uma forma muito interessante, os escritos da Mensageira do Senhor ficam para eles sem fundamento, sem base sólida. Não podem ser considerados mais como inspirados e de fonte de autoridade. Isto, segundo os líderes, a partir do ano de 1957. Se os escritores, então, do cânon bíblico foram inspirados pelo Espírito Santo e se Ellen White também foi inspirada pelo Espírito Santo, então por que é que fazem esta diferença? Isto é uma forma astuta de neutralizar o dom de profecia. De outra forma, teriam que dizer que Ellen White não foi inspirada pelo Espírito Santo e foi inspirada por outro espírito, que seria logicamente o de Satanás. E então, realmente assim estão a quê? A agradar aos evangélicos. Continuemos a ler. Contudo, além dos escolhidos escritores dos livros canónicos da Bíblia, Deus se utilizou de uma linha de profetas ou mensageiros que viveram contemporaneamente com os escritores de ambos os testamentos, mas cujas declarações jamais fizeram parte do cânon escriturístico. Isto é um argumento muito débil e falacioso, pois ela deixou-nos escritos bem definidos para serem fontes de autoridade. Vamos para a página 136 do mesmo livro. E nesta última categoria de mensageiros que classificamos Ellen White. Entre os adventistas do sétimo dia, ela foi reconhecida como possuindo o dom do Espírito de Profecia, embora jamais evocasse para si o título de profetisa. Então vamos ler algumas declarações que ela faz acerca do seu papel como profetisa. Mas antes disso, vamos aqui ver mais algumas declarações deste livro polémico. Vamos à página 137 e 138. Conquanto os adventistas mantenham os escritos de Ellen White na mais elevada estima, eles não são a fonte de nossas exposições. Que tremendo erro que aqui está escrito. Se nós desprezássemos os escritos de Ellen White, seríamos evangélicos e não seríamos o povo peculiar que somos. E por causa da corporação adventista ter rejeitado os testemunhos, agora a sua teologia é uma teologia evangélica. Baseamos nossos ensinos nas Escrituras, o único fundamento de toda a verdadeira doutrina cristã. No entanto, é a nossa crença que o Espírito Santo franqueou-lhe à mente importantes acontecimentos e a chamou para dar certas instruções para estes últimos dias. E, conquanto essas instruções, em nosso entender, estejam em harmonia com a Palavra de Deus, a qual unicamente nos torna sábios para a salvação, nós, como denominação, as aceitamos como conselhos inspirados do Senhor. Jamais, porém, as igualamos com a Escritura, como falsamente nos acusam alguns. Portanto, para eles, os escritos da irmã White já não são como a voz de um profeta, já não são as inspirações de Deus para o seu povo remanescente, que se deve caracterizar pelo dom de profecia, mas, tal como eles dizem aqui, como conselhos inspirados do Senhor. Só pelo facto de dizerem que são conselhos,
e não a voz de Deus falando através da profetisa, lhes retiram a autoridade e assim conseguem mais uma vez agradar aos evangélicos. Diz aqui nesta outra página, no que está sublinhado a amarelo, o seguinte: os adventistas do sétimo dia creem que esse dom se manifestou na vida e no ministério de Ellen White? Eles dizem uma coisa e depois, para tentarem ludibriar os irmãos adventistas mais firmes e conservadores, usam outras expressões para dizerem meias verdades. Mas vejamos então o que a profetisa de Deus vai responder sobre o seu dom profético e respondendo a algumas questões que estão neste livro, Questões sobre a Doutrina. Os adventistas do sétimo dia consideram os escritos de Ellen White em igualdade com os escritos da Bíblia? Eles a colocam na categoria dos profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel? As interpretações que ela faz da Bíblia são consideradas autoridade final? Constitui a crença nesses escritos prova de comunhão na Igreja Adventista do sétimo dia? Vamos então ver o que a mensageira do Senhor deixou escrito para responder a estas perguntas. E vamos ler o livro Mensagens Escolhidas, volume 1, e na página 36. Sou agora instruída de que não devo ser estorvada em meu trabalho pelos que se empenham em suposições acerca da sua natureza, cuja mente está lutando com tantos problemas intrincados em relação com a suposta obra de um profeta. Minha comissão abrange a obra de um profeta, mas não fica aí. Compreende muito mais do que pode entender a mente, do que tenham estado a semear as sementes da incredulidade. A própria profetisa de Deus responde a esta pergunta que está aqui em cima. Ela mesma diz que a sua obra abrange a obra de quê? A obra de um profeta. Mas não fica só por aí. Compreende muito mais. E ela termina aqui a fazer um aviso para aqueles que estão a semear as sementes da incredulidade, tais como os que publicaram e continuam a promover os enganos deste livro Questões sobre a Doutrina. Já na apostasia alfa se tinha apresentado justamente uma rejeição dos testemunhos da serva do Senhor. E por isso ela escreveu isto que estamos aqui a ver. Mas eles não aprenderam esta lição. Os líderes adventistas, em 1957, voltaram novamente a rejeitar os seus escritos e a profetisa de Deus lhes responde com os seus próprios escritos de que a sua missão é a de um profeta e a mais até do que isso. Mais claro do que isto, meus irmãos, é impossível. Na segunda pergunta que foi feita aos líderes da Conferência Geral, se eles a colocam na categoria dos profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, ela também respondeu através da Review and Herald de 20 de janeiro de 1903. A irmã White não é a originadora destes livros. Eles contêm a instrução que, o decorrer de sua vida, Deus tem estado a dar-lhe. Contêm a preciosa e confortadora luz que Deus graciosamente deu à sua serva para ser dada ao mundo. A partir de suas páginas, essa luz deve brilhar no coração de homens e mulheres, conduzindo-os ao Salvador. O Senhor declarou que estes livros devem ser espalhados por todo o mundo. Há neles verdade que, para o leitor, é um cheiro de vida para vida. A própria profetisa disse que ela não é a originadora dos seus escritos, mas foi Deus que lhe deu essa luz, essas instruções, e que os seus escritos contêm uma preciosa e confortadora luz que Deus lhe concedeu generosamente para ser dado a quem, meus irmãos? Apenas ao povo adventista, tal como já lemos no que escreveram no livro Questões sobre a Doutrina, ou para todo o mundo? Ela afirma que esta luz que Deus lhe concedeu foi para ser dada a todo o mundo, tanto adventistas do sétimo dia como a todos os outros povos. E ela ainda realça aqui no fim que estes livros que Deus lhe mandou escrever fossem espalhados por todo o mundo. Mais uma vez caem por terra
As respostas que foram dadas em 1957, quando se iniciou a apostasia longa. A terceira pergunta que foi feita é: as interpretações que ela faz da Bíblia são consideradas autoridade final? A profetisa Ellen White vai responder-nos: durante todo o tempo, eu não podia compreender o arrazoamento dos irmãos. Minha mente estava, por assim dizer, fechada. Não podia compreender o sentido das passagens que estudávamos. Esta foi uma das maiores tristezas de minha vida. Fiquei neste estado de espírito até que nos fossem tornados claros todos os pontos principais de nossa fé, em harmonia com a palavra de Deus. Os irmãos sabiam que, quando não em visão, eu não compreendia esses assuntos e aceitaram como luz direta do céu as revelações dadas. Esta pergunta também teve uma clara resposta, pois neste livro de Mensagens Escolhidas, no volume 1 e na página 207, diz-nos aqui que quando ela não podia entender o sentido das passagens que estavam a estudar, em conjunto com os pioneiros, vinha depois uma luz enviada do céu e ela entrava em visão e essa luz lhe revelava as passagens que não compreendiam. Ou seja, os pioneiros adventistas aceitavam as suas visões como uma revelação divina, juntamente com os ensinamentos que foram dados à profetisa de Deus. Que contradição com a posição da nova teologia adventista atual. Continuemos a ver o que é que nos diz este livro de Mensagens Escolhidas. Muitos do nosso povo não reconhecem quão firmemente foram lançados os alicerces de nossa fé. Meu esposo, o pastor José Bates, o pai Pierce, o pastor Iron Edson e outros que eram inteligentes, nobres e verdadeiros, achavam-se entre os que, expirado o tempo em 1844, buscavam a verdade como a tesouros escondidos. Reunia-me com eles e estudávamos e orávamos fervorosamente. Muitas vezes ficávamos reunidos até alta noite e às vezes a noite toda pedindo luz e estudando a palavra. Repetidas vezes esses irmãos se reuniram para estudar a Bíblia, a fim de que conhecessem seu sentido e estivessem preparados para ensiná-la com poder. Era desta forma solene, meus queridos irmãos, que foi instituído o sistema doutrinal dos nossos pioneiros. E o que é que se passava? Quando em seu estudo chegavam a ponto de dizerem: nada mais podemos fazer, o Espírito do Senhor vinha sobre mim e eu era arrebatado em visão, e era-me dada uma clara explanação das passagens que estivéramos estudando, com instruções quanto à maneira em que deveríamos trabalhar e ensinar eficientemente. Assim nos foi proporcionada a luz que nos ajudou a compreender as passagens acerca de Cristo, sua missão e sacerdócio. Foi-me tornada clara uma cadeia de verdades que se estendia daquele tempo até ao tempo em que entraremos na cidade de Deus e transmiti aos outros as instruções que o Senhor me dera. Por isso, os escritos da serva do Senhor, da profetisa de Deus, são de autoridade divina, porque foram revelados não pela sua própria mente, não pelo seu próprio raciocínio, mas pelas instruções que lhe foram reveladas em visão pelo Espírito Santo. Estes textos são bem claros. Não temos razão para que nos enganem, meus irmãos, com os tais livros atuais, com as novas teologias, que são, no fim de contas, teorias de demónios. Vamos à última pergunta que nos diz o seguinte: constitui a crença nesses escritos prova de comunhão na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Vamos ver o que é que nos respondeu a profetisa de Deus. Ou Deus está ensinando sua Igreja, reprovando seus erros e fortalecendo a sua fé,
ou não está. Esta obra é de Deus ou não é. Deus nada faz em parceria com Satanás. Meu trabalho, ao longo dos últimos 30 anos, traz o selo de Deus ou o selo do inimigo. Não há meio termo nesta questão. Os testemunhos são do Espírito de Deus ou do diabo. Desde que o Senhor se tem manifestado pelo Espírito de profecia, passado, presente e futuro, têm passado perante mim. Tenho antevisto rostos em visão, os quais nunca havia contemplado antes, para depois de muitos anos reconhecê-los prontamente quando em sua presença. Tenho sido despertada de meu sono com um vivido senso de assuntos previamente apresentados e à meia-noite escrevo cartas que vão cruzar o continente e, nos momentos de crise, salvar de grandes desastres a causa de Deus. Essa tem sido minha obra por muitos anos. Um poder tem-me impelido a reprovar e censurar erros dos quais não tinha o menor conhecimento. Esse trabalho dos últimos 36 anos seria de cima ou de baixo? Vemos aqui escrito pela própria profetisa que os seus escritos formavam parte da mensagem do povo de Deus e que, portanto, eram um requisito para se fazer parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia no seu tempo. Crer nos testemunhos do Espírito de Profecia e aceitá-los como uma fonte de autoridade, tal como a Bíblia o é. 4 perguntas que mudaram tudo. Vamos ler Apocalipse, capítulo 3, e a partir do versículo 9 em diante. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Vamos analisar que todos aqueles que se dizem adventistas do sétimo dia, muitos deles na sua totalidade não são. E porquê? Porque se tornaram adventistas evangélicos. E o versículo 11 diz-nos: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, retém aquilo que tens aprendido, a doutrina original. Voltemos ao livro Questões sobre a Doutrina e à página 10 e à página 11. Questões sobre a Doutrina é o produto de uma série de reuniões mantidas entre alguns porta-vozes adventistas e uns poucos líderes protestantes em 1955 e 1956. As raízes dessas reuniões remontam à carta de T.E. Unruh, que era presidente da Associação Leste da Pensilvânia, que escreveu ao Dr. Donald Barnhouse, o editor da revista Eternity e um destacado líder da ala conservadora do protestantismo americano, elogiando pelos sermões sobre justificação pela fé baseados no livro de Romanos. Como vemos já aqui neste texto, este pastor adventista Unruh, na altura que era presidente da Associação Leste da Pensilvânia, ele escreve então uma carta a Barnhouse, que era o editor da revista protestante americana Eternity, elogiando pelos sermões que ele fez sobre a falsa justificação pela fé evangélica. Isto é um facto incrível. Como é que um líder e pastor adventista na altura vai elogiar sermões evangélicos da falsa justificação pela fé? Estava já bebendo do vinho da Babilónia e chamando ao mal de bem e ao bem de mal. Este foi o primeiro passo. Foram os líderes adventistas que procuraram os evangélicos para elogiarem sobre a sua falsa doutrina da justificação pela fé. E porquê é que nós estamos a dizer que é uma falsa doutrina, a que eles pregam, os evangélicos? Porque a justificação pela fé implica também a obediência dos mandamentos de Deus, coisa que os evangélicos negligenciam, entre outras coisas. E vejam que no parágrafo seguinte diz que o evangélico Barnhouse ficou surpreendido
em como é que um ministro adventista o estava elogiando pela sua pregação da justificação pela fé. Os próprios evangélicos se surpreenderam com esta atitude de um líder adventista. Então, a partir daqui, se começou a entabular conversação e correspondência, essencialmente, entre estes dois homens até o ano de 1950, quando Barnhouse publicou na revista Eternity uma crítica mordaz ao livro da irmã White, Caminho a Cristo, chamando a Ellen White como fundadora de uma seita e denunciando o livro como sendo falso em todas as suas partes. Isto então esfriou o relacionamento de ambas as partes. Até à década de 1950, como que estamos aqui a ver, a Igreja Adventista do Sétimo Dia era considerada por todas as igrejas evangélicas e também por Roma como uma seita por basearem a sua fé na Bíblia e nos escritos do Espírito de Profecia. E isto, para alguns adventistas, os incomodava de serem rotulados de seita, pois sentiam-se excluídos pelos outros ramos do cristianismo apóstata. Mas isto estava para terminar. Em 1954, Barnhouse comissionou a um jovem erudito evangélico chamado Walter Martin para escrever um livro sobre os adventistas do sétimo dia. Este jovem Martin tornou-se mais tarde genro de Barnhouse. Na primavera de 1955, Martin tinha lido a correspondência entre o pastor adventista Unruh e Barnhouse. E então aqui é que houve uma iniciativa de um pastor evangélico contactar os adventistas. E este Walter Martin conta que entrou então em contacto com o pastor e líder adventista Unruh, requerendo um debate com pessoas representantes dos adventistas do sétimo dia. Vamos continuar a ler um pouco o parágrafo da página 11. Unruh fez arranjos com alguns líderes na sede geral adventista em Washington, D.C., para se apresentarem com Martin. Como resultado, as reuniões começaram em março de 1955 entre Leroy Froom, líder da Associação Ministerial da Associação Geral de 1941 a 1950, e W.E. Red, um secretário de campo da Associação Geral do lado adventista, e Martin George Cannon, um professor de teologia do Colégio Missionário de Nick, em Nova York. Posteriormente, Roy Alan Anderson, que servia então como diretor da Associação Ministerial da Associação Geral, e Barnhouse se envolveram nos diálogos. Temos aqui neste slide a foto destes dois líderes evangélicos que tiveram íntima relação com os líderes adventistas de então. Ao lado esquerdo temos Donald Barnhouse e do lado direito Walter Martin. Pesquisámos um pouco sobre a biografia destes dois homens e concluímos que foram homens extremamente inteligentes e com um grau académico muito elevado. Tudo nos leva a crer que estes homens tiveram alguma formação jesuíta. E estes líderes adventistas simplesmente se foram meter com o diabo. E quando nos metemos com o diabo e quando abrimos até uma porta para ele, os resultados são devastadores. E hoje estamos a ver as consequências dentro da corporação adventista. O desastre. Este teria que inevitavelmente acontecer. E vamos continuar a ver o que nos diz este livro no último parágrafo da página 11, com a continuação da página 12. A princípio, observa Barnhouse, os dois grupos olhavam um para o outro com grande suspeita. Porém, Martin, que havia lido uma vasta quantidade de literatura adventista, apresentou aos delegados adventistas uma série de 40 perguntas concernentes às suas posições teológicas. À medida que trabalhavam sobre as perguntas e os adventistas as respondiam através de uma série de reuniões,
Os dois lados se sentiram mais confortáveis em relação um ao outro e começaram a desenvolver um genuíno respeito mútuo. Entre as principais preocupações de Martin estavam 4 itens vastamente sustentados em relação às crenças adventistas. Ponto 1. Que a expiação de Cristo não foi completada na cruz. Ponto 2. Que a salvação é o resultado da graça em junção com as obras da lei. Ponto 3. Que o Senhor Jesus Cristo era um ser criado, não existente por toda a eternidade. Ponto 4. E que na encarnação ele participou da natureza humana caída e pecaminosa. Evidentemente, havia outros assuntos, mas esses 4 eram cruciais, uma vez que os evangélicos não podiam considerar os adventistas verdadeiros cristãos a menos que fossem ortodoxos em relação a tais questões. E as respostas que estes líderes adventistas deram foram simplesmente desastrosas a estes 2 evangélicos, Walter Martin e Donald Barnhouse. Estes 2 evangélicos, que também os podemos caracterizar como jesuítas infiltrados, e foram aqueles que, no fim de contas, induziram os líderes adventistas a alterar a sua posição doutrinária. E com estas entrevistas ocorreu um tremendo desastre dentro do adventismo. Isto é uma lição para todos nós quando vamos parlamentar com o inimigo. Ele tira sempre vantagens e saímos sempre a perder. Vamos agora analisar as 4 perguntas básicas que estes evangélicos fizeram aos líderes adventistas. A primeira pergunta é esta: que a expiação de Cristo não foi completada na cruz? Ou seja, se a expiação terminou na cruz ou continua a ser feita no lugar santíssimo do santuário celestial. Nós poderíamos responder a esta pergunta e saberíamos bem o que responderíamos baseados nos 7 pilares da nossa fé. Mas vamos ver o que estes dirigentes adventistas naquela altura resolveram responder com o propósito de agradarem aos evangélicos para não continuarem a ser chamados de seita. Vamos tornar bem claro que os evangélicos não acreditam que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja neste momento a fazer intercessão ou expiação no santuário celestial. E os evangélicos têm a doutrina de que a expiação terminou na cruz, que foi com o sacrifício de Jesus na cruz que se encerrou a expiação. Então, para eles, não tem sentido a profecia de Daniel 8,14, que nos fala da purificação do santuário, e como tal, para eles, não tem sentido o surgimento do movimento adventista ou da Igreja Adventista. E como não tem sentido para eles a existência de um santuário celestial e da lei de Deus, eles então declaram e pregam que a lei foi anulada e então já não se encontra vigente. Mas vamos novamente ver esta pergunta no livro Questões sobre a Doutrina mais desenvolvida. Ela encontra-se aqui na página 371 com o título Pergunta 30 e com o capítulo que tem a ver com a expiação sacrificial provida e aplicada. Vamos então ler esta pergunta. Os adventistas do 7º dia, com frequência, são acusados de subestimar o sacrifício expiatório completado na cruz, tornando-o numa expiação inacabada ou parcial, que precisa ser secundada pelo ministério sacerdotal de Cristo. Talvez se possa chamar isso de expiação dupla. É verdadeira essa acusação? Não afirma a Sra. White que Cristo está agora fazendo expiação por nós no santuário celestial? Por favor, expliquem a sua posição e declarem em que vocês diferem dos outros no tocante à expiação. Esta foi a pergunta que foi feita aos líderes adventistas pelos evangélicos. E eles estão aqui a dizer que os adventistas são supostamente acusados de minimizarem o sacrifício expiatório consumado na cruz. E porquê? Porque os adventistas, de acordo com a Bíblia e o Espírito de Profecia, acreditamos que a expiação na cruz não foi totalmente completa, não terminou ali.
A resposta destes líderes então foi desastrosa. Vejamos o que é que está escrito aqui na resposta que estes líderes deram aos evangélicos. Que os adventistas do sétimo dia não creem que Cristo fez apenas um sacrifício expiatório, parcial ou incompleto na cruz. Por outras palavras, eles estão a responder que os adventistas acreditam que a expiação foi completada totalmente na cruz. E agora, aqui na página 376, temos uma referência ao pastor Milian Lauritz Andreessen. E ele foi, como diz aqui, o teólogo adventista mais influente da década de 1940. Acreditava que o livro Questões sobre a Doutrina era uma traição denominacional em favor do reconhecimento evangélico. Ele focalizou sua crítica em 2 pontos: a natureza humana de Cristo e uma expiação completada na cruz. No primeiro desses 2 pontos, o livro fez uma mudança substancial na concepção adventista geralmente aceita. Os próprios autores deste livro, Questões sobre a Doutrina, eles próprios reconhecem e confessam que alteraram doutrinas. Está aqui escrito, não somos nós que estamos a inventar. Então a resposta dada neste livro foi então modificar a nossa doutrina fundamental. Introduziu-se dentro da Igreja Adventista uma nova teologia e, como vemos aqui neste slide, foi colocado de lado o papel que Cristo assumiu tanto no lugar santíssimo como no lugar santo do santuário celestial. E induzindo, ou seja, reduzindo a expiação somente ao lugar do átrio do santuário, ou seja, ao seu sacrifício na cruz. Não nos esqueçamos que os evangélicos creem que toda a expiação foi terminada na cruz, no altar do sacrifício, e não creem que Cristo ministra como nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Devido aos ensinos dos adventistas estarem tão estreitamente entrelaçados, caso seja movido um alfinete, então tudo começa a desmoronar. Observe como seria com o conceito da expiação. Se a expiação terminou na cruz, e vejamos assim então os pontos que seriam anulados. Ponto 1, 1844. Daniel 8,14 e a obra de Cristo no lugar santíssimo ficam anulados. Porque se a expiação terminou na cruz, então qual a necessidade do santuário celestial ser purificado? De forma que a profecia de Daniel 8,14 fica anulada, e principalmente a obra sacerdotal de Cristo no santuário e no lugar santíssimo, ou onde foi efetuada e continua a ser efetuada a expiação, também fica anulada. Ponto 2. Os mandamentos no lugar santíssimo não são importantes. E como no lugar santíssimo do santuário celestial se encontra a arca, e sabemos que dentro dessa arca se encontram as 2 tábuas que se contêm os 10 mandamentos, então para os evangélicos eles anulam os 10 mandamentos também, desta forma, e dizem que não estão mais válidos atualmente. Ponto 3. O surgimento de um povo em 1844 é incorreto, irrelevante e desnecessário. Devido ao resultado, então, da profecia de Daniel 8,14 e da profecia de Daniel 9, 24 a 27, e sobretudo de Apocalipse 10, surge então o movimento adventista, como nós sabemos, em 1844. Mas para os evangélicos é incorreto isto e é desnecessário, porque para eles a expiação, mais uma vez dizemos, e como nós sabemos, para eles a expiação terminou na cruz. Vejam até onde nos leva este raciocínio errado. Ponto 4. Ellen White tem que ser falsa profetisa, pois ela declarou que Cristo iniciou o dia da expiação em 22 de outubro de 1844. Se aceitarmos então que a expiação terminou na cruz, tudo isto desencadeia uma série de erros e os fundamentos da fé adventista são derrubados. Mas foi isso que começou a acontecer no Adventismo desde 1957 até hoje. Vamos ao último ponto. Ponto 5. Se a afirmação de que a expiação terminou na cruz,
Então o movimento adventista não tem razão de ser e é do inimigo. Nenhum verdadeiro adventista faria tal afirmação. Aqui começou o desastre teológico. E esta parte no adventismo que ocorreu em 1957 para cá, para muitos adventistas modernos corporativos, isto é totalmente desconhecido. Mas recordemos o que temos aqui neste texto. A Bíblia e o Espírito de Profecia deixam bem claro que a morte de Cristo foi absolutamente crucial no plano da salvação. Entretanto, tão importante como foi a sua morte, é também a obra de Cristo como sumo sacerdote do homem no santuário celestial. Se o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, é porque então está a efetuar a expiação no santuário celestial. E, portanto, a expiação não terminou na cruz. Sua morte ou expiação na cruz. As Sagradas Escrituras dizem o seguinte no livro de Levítico, no capítulo 4, e a partir do versículo 27, do que é que se iria passar se alguma pessoa pecasse. Ao reconhecer o seu pecado, deveria trazer uma oferta, um animal limpo e sem defeito, por esse pecado. Deveria então colocar a sua mão sobre esse animal, sobre a sua cabeça, para que o animal servisse de expiação do seu pecado. Porque esta expressão significa então substituição, perdão do pecado através de um substituto. E este animal iria ser degolado no local do holocausto, no altar do sacrifício. Depois, com o seu dedo, conforme nos diz o versículo 30, o sacerdote ia tomar do sangue e iria colocar sobre as pontas do altar do holocausto e derramaria o restante do sangue na base do altar. Deveria também retirar a gordura e o sacerdote iria queimá-la sobre o altar e parecer um cheiro suave ao Senhor, e assim o sacerdote faria expiação por esse pecador. Mas aqui não terminava tudo. Aqui não terminava a expiação. Temos aqui este desenho com os diferentes compartimentos do santuário, em que sabemos que no altar do sacrifício se sacrificava o animal e depois esse sangue era levado durante o ano para o véu do lugar santo. E uma vez por ano o sacerdote entrava com o sangue no lugar santíssimo para fazer expiação. No livro O Grande Conflito podemos ler o seguinte: a intercessão de Cristo no santuário celestial em prol do homem é tão essencial ao plano de redenção como o foi sua morte sobre a cruz. Bem clara esta mensagem do Espírito de Profecia, em que nos realça que é tão importante o sacrifício e a morte de Cristo sobre a cruz, como é também a sua intercessão por nós no santuário celestial. Vamos agora entrar na segunda secção. Sua intercessão ou expiação no santuário celestial. No livro de Levítico e no capítulo 23 e a partir do versículo 27, diz-nos aqui que a partir do 7º mês e aos 10 dias desse mês se efetuaria o dia da expiação. E este dia tinha como objetivo reconciliar ou expiar o povo com Deus. E o que é que se passava então nesse dia? Vamos então a Levítico capítulo 16 e a partir do versículo 15. Depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. Ou seja, para dentro do lugar santíssimo. E fará com que o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. O propiciatório é o nome que se dá à cobertura da arca, que se encontrava no lugar santíssimo. Era aqui que tinha que ser espargido o sangue uma vez por ano. E vejamos então o que nos continua a dizer o versículo 16. Assim fará a expiação pelo santuário, por causa das imundícies dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados, e assim fará
para a tenda da congregação, que reside com eles no meio das suas imundícias. Versículo 17. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia, depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Versículo 18. Então sairá ao altar, que está perante o Senhor, e fará expiação por ele, e tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá sobre as pontas do altar ao redor. Como vemos, com o ritual do santuário, a expiação não terminava no altar do sacrifício. O sangue tinha que ser levado sempre após o sacrifício ao lugar santo e aspergido na cortina. E somente então, uma vez por ano, o sangue seria levado ao lugar santíssimo para ser espargido sobre o propiciatório da arca. Vamos ver o que é que nos diz o livro O Grande Conflito na página 428. No cerimonial do santuário terrestre, que conforme vimos é uma figura do serviço no santuário celestial, quando o sumo sacerdote, no dia da expiação, entrava no lugar santíssimo, cessava o ministério no primeiro compartimento. Deus ordenara, e nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar a fazer propiciação no santuário, até que ele saia. Levítico 16:17. Assim, quando Cristo entrou no lugar santíssimo para efetuar a obra final da expiação, terminou seu ministério no primeiro compartimento. Vejam que aqui diz que quando Cristo entrou no lugar santíssimo para efetuar a obra final de expiação, terminou o seu ministério no primeiro compartimento, ou seja, que a obra final da expiação não terminou no altar do holocausto, mas apenas quando Cristo entrou no lugar santíssimo e terminasse aí a sua obra. E como isto é figura do santuário terrestre, a expiação não terminou na cruz, mas continua até hoje no lugar santíssimo do santuário celestial. Aqui diz que apenas terminou o seu ministério no primeiro compartimento, ou seja, no lugar santo. Mas quando o ministério no primeiro compartimento terminou, iniciou-se o do segundo compartimento. Quando no cerimonial típico o sumo sacerdote deixava o lugar santo no dia da expiação, entrava perante Deus para apresentar o sangue da oferta pelo pecado em favor de todos os israelitas que verdadeiramente se arrependiam de suas transgressões. Assim, Cristo apenas completava uma parte de sua obra como nosso intercessor para iniciar outra, e ainda pleiteia com seu sangue perante o Pai em favor dos pecadores. Com isto fica claro, meus queridos irmãos, que Cristo, quando morreu na cruz, apenas havia terminado uma parte do seu ministério de sumo sacerdote e iria começar a segunda parte ao oferecer o seu sangue perante o Pai no lugar santíssimo a favor dos pecadores. Continuemos com o livro O Grande Conflito, mas agora na página 489. A ascensão de Cristo no santuário celestial, em prol do homem, é tão essencial ao plano da redenção como foi sua morte sobre a cruz. Pela sua morte iniciou essa obra para cuja terminação ascendeu ao céu depois de ressuscitar. Pela fé, devemos penetrar até o interior do véu, onde nosso precursor entrou por nós. Hebreus 6:20. Ali se reflete a luz da cruz do Calvário. Ali podemos obter intuição mais clara dos mistérios da redenção. A salvação do homem se efetua a preço infinito para o céu. O sacrifício feito é igual aos mais amplos requisitos da violada lei de Deus.
Jesus abriu o caminho para o trono do Pai e, por meio da sua mediação, pode ser apresentado a Deus o desejo sincero de todos os que a Ele se chegam pela fé. Vemos aqui que a sua morte na cruz é tão importante como a sua intercessão no santuário celestial. E esclarece que com a sua morte na cruz não finalizou a obra de intercessão. Com palavras bem explícitas e simples, meus irmãos, vimos, de acordo com a Bíblia e com o Espírito de Profecia, que a expiação não terminou na cruz. Então temos aqui esta pergunta: foi completada a expiação na cruz? Não, com um categórico não. Contudo, este livro oficial da Corporação Adventista, que são as 28 crenças fundamentais, e com o título Nisto Cremos, na página 384 da edição em PDF, fala-nos do ministério de Cristo no Santuário Celestial. E vejam o que esta publicação oficial da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia afirma. Na cruz, a penalidade pelo pecado humano foi plenamente paga. A justiça divina foi satisfeita. Sob a perspectiva legal, o mundo havia sido restaurado ao favor divino. A expiação ou reconciliação foi completada na cruz, conforme antecipada pelos sacrifícios, e o pecador penitente pode confiar plenamente nessa obra do Senhor concluída. Aqui então afirmam bem claramente que a expiação ou a penalidade pelo pecado se completou plenamente aonde? Ou totalmente aonde? Estão aqui a dizer que foi totalmente completa na cruz. Ou seja, para os adventistas evangélicos desde 1957 até hoje, esta pergunta: foi completada a expiação na cruz? Para a Corporação Adventista é um claro sim. Não somos nós que estamos a afirmar, mas eles próprios o confirmam nas suas publicações oficiais. Esta é uma doutrina evangélica, uma doutrina de demónios, que tem enganado a dezenas e dezenas de milhares de pessoas sinceras. Terminamos por aqui este nosso terceiro estudo sobre a apostasia alfa e ômega dentro do Adventismo e, em particular, o primeiro estudo sobre a apostasia ômega. Esperamos que tudo se comece a clarificar na nossa mente e que possamos começar a entender porque é que atualmente a Corporação Adventista está envolvida numa impressionante e medonha apostasia. Só através do estudo da história denominacional da Igreja Adventista podemos entender a apostasia que hoje tomou conta de toda esta instituição, que um dia foi pura, mas que atualmente se tornou também parte do sistema babilónico. Fazemos desde já o convite para que estejas connosco já no nosso próximo estudo sobre a apostasia ômega dentro do Adventismo. Até lá, desejamos que Deus te abençoe.